Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Memorial Batista, aqui no nosso canal no YouTube. É uma alegria ter você aqui conosco para mais uma vez estudarmos sobre a Palavra de Deus, dando sequência ao estudo da revista O Espírito Santo e Você, que é uma revista da editora Cristã Evangélica, da série Doutrinas. Estamos mergulhados no estudo sobre a doutrina do Espírito Santo e tem sido de fato uma alegria voltarmos os olhos à Palavra de Deus a partir das perspectivas que a nossa revista foi nos conduzindo e compreendermos um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós chegamos à 17ª lição, é a 17ª lição hoje, é a lição final da nossa revista. Como temos por hábito, na próxima semana, presencialmente, teremos uma atividade especial sobre esse tema e reprisaremos o conteúdo de alguma aula aqui online. E na semana seguinte, então, daremos início a uma nova série de estudos guiados por uma revista que está sendo selecionada pela coordenação da nossa Escola Bíblica Dominical em diálogo com os professores desta classe. Então, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Nós vamos começar orando a Deus e buscando a orientação dEle, a iluminação do Santo Espírito, para que possamos mergulhar mais uma vez na Santa Palavra do Senhor. Pai, obrigado por mais uma oportunidade de estudo, de crescimento, em relação ao conhecimento do Senhor. Nesse tempo que temos nos dedicado a estudar mais sobre a pessoa do Espírito Santo, temos nos alegrado em conhecê-lo mais profundamente e em reconhecer a ação dele ao longo da história e nas nossas vidas como igreja, como coletividade, como comunidades de fé, mas também individualmente em nós. Esse tempo de estudo tem nos permitido aumentar a comunhão com o Santo Espírito, e nós, de fato, nos alegramos muito e louvamos ao Senhor por havê-lo entregue, derramado sobre a tua igreja, sobre o teu povo, e podermos desfrutar da ação dele, da presença dele em nossas vidas. É assim que oro pelos méritos de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. O Espírito Santo e você. 17 lições, 16 já se passaram, essa é a 17ª lição, estudando um pouco mais sobre o Espírito Santo, uma das pessoas da Trindade, uma pessoa com personalidade própria, com uma função específica de atuação na vida humana, na vida da igreja, na história da humanidade, e nós já passamos por diversas perspectivas, compreendemos como o Espírito Santo se manifesta, quais são os símbolos que a ele se referem as Escrituras. Nós estudamos sobre a sua atuação desde o Antigo Testamento, na verdade, desde a criação, não é? E depois em todo o Antigo Testamento, no Novo Testamento, focados na vida de Jesus, depois com a partida de Jesus, a entrega, o derramamento sobre a igreja, lá no fenômeno conhecido como Pentecostes, que aconteceu em Jerusalém. E vimos também que o Espírito Santo foi derramado na igreja que se espalhava, que ia se formando, e aqui mesmo, no estudo de Efésios, que é o texto básico da nossa lição de hoje, nós temos a informação de que o Espírito Santo foi derramado, e de modo semelhante ao que aconteceu no Pentecoste, acontece também na igreja de Éfeso, e nós percebemos a manifestação do Espírito Santo de diversas formas na vida de personagens bíblicos, que são referências para nós, de grupos de discípulos, e percebemos isso na história da igreja. Eu e você, que vivemos numa comunidade de fé, que temos a experiência de igreja, podemos testemunhar da ação do Espírito Santo sobre nós, sobre as nossas vidas individualmente, mas sobre nossa vida coletiva como igreja, no tempo, no local onde nós congregamos. Isso tem sido, de fato, uma grande alegria. Entendemos que o Espírito Santo
modela a vida do crente, que o crente é batizado no Espírito Santo no momento da sua conversão, é selado pelo Espírito Santo, e depois o Espírito Santo busca agir na vida do crente, como que tomando o governo da sua vida na medida em que o crente, o cristão, se dedica a buscar mais e mais da ação de Deus, mais do conhecimento de Deus, mais o relacionamento com Deus, e se dispõe a seguir os caminhos que o Senhor traçou para nós. O Espírito Santo é, portanto, um ajudador, aquele que está ao nosso lado, nos levando pelos caminhos corretos, nos chamando a atenção para as nossas falhas, guiando, portanto, os nossos passos para sermos conformes o propósito de Deus para nós. E nas últimas 5 lições, nós estudamos sobre dons espirituais, dons que o Espírito Santo concede à igreja, ao povo de Deus, com vistas a que sejamos capazes de implementar a obra de Deus sobre a terra. Então, estudamos sobre princípios e objetivos dos dons, os propósitos que o Espírito Santo tem ao entregar dons para a igreja e para os crentes. Estudamos sobre tipos, uma tipologia de dons com base na divisão que a nossa revista propõe, não é? Dons de ministério, dons de serviço e dons de sinais. E na última lição, mergulhamos um pouco sobre a forma, os passos que precisam ser dados para reconhecermos o dom ou os dons que o Espírito Santo nos entregou. Então, na lição passada, fiz questão de anotar aqui para reavivar na sua memória, a nossa revista indicou aí 7 passos que eu gostaria de repassar com você, para você ser capaz de conhecer ou reconhecer o dom ou os dons que o Espírito Santo concedeu a você, se você de fato é membro do corpo de Cristo. Primeiro, é necessário crer na existência dos dons, precisamos entender que eles existem e acreditar que eles estão entregues a nós pelo Santo Espírito. Segundo, precisamos estudar e entender as características, o que são os dons, quais são os dons específicos, dons de profecia, dom de ensino, de serviço, de intercessão, quais são as características deles. Precisamos despertar em nós, terceiro passo, o desejo de conhecer e de exercitar o dom. Buscar saber, curiosidade genuína, com o desejo de servir da melhor forma possível. Quarto passo, busque a revelação de Deus para você, que Deus possa te revelar o dom que Ele entregou, para que seja do seu conhecimento, e sabemos que isso se faz de diversas formas. Pelo amor próprio, pelo seu conhecimento sobre você mesmo, pela leitura da palavra, identificação de características dos dons, os discípulos que dispunham desses dons, como eles se parecem conosco, como se diferenciam. E ainda, no convívio em comunidade, o Senhor revela na comunidade de fé as pessoas que vão dizendo, poxa, você tem esse dom, você tem uma atitude nesse sentido, então busque a revelação do Senhor. Quinto passo, avalie-se para saber quais dons convergem com as suas características pessoais. Esse exercício de amor próprio que eu falei, de conhecer-se, entender quem você é, quais são as características que o Senhor te concedeu e como elas então convergem com um dom, com essa capacitação que o Senhor concede a você para atuação no âmbito da igreja. E ainda, sexto passo, se você já consegue compreender qual dom ou quais dons, é importante sempre revisitar essa compreensão, essa noção, e nós fazemos isso na medida que nos avaliamos e somos capazes de entender que vamos aperfeiçoando o exercício desse dom no nosso dia a dia, na convivência eclesiástica. E por último, apresente-se a Deus, disponha-se a exercitar o dom que Ele te deu. Isso é um passo fundamental. Tem que se entregar a Deus, apresentar-se a Deus
conforme Paulo orienta em diversas ocasiões. Muito bem, fizemos então uma rápida revisão do que vimos no conjunto da revista e nas últimas lições focados em dons. Mas agora, para concluir, a revista nos coloca um desafio, algo que é uma orientação da parte do Senhor para nós e que nós devemos atentar, cuidar. E mais do que isso, na medida em que conhecemos as Escrituras, devemos desejar para as nossas vidas. A questão é aquela que se coloca como título da lição de hoje. Como ficar cheio do Espírito Santo? Como ficar cheio do Espírito Santo? O nosso texto básico de hoje está lá em Efésios 5, dos versículos 15 a 21. Eu convido você para abrir aí, abra sua Bíblia, acesse a sua Bíblia no celular, se você estiver com o celular em mãos, mas se possível, tenha a Bíblia impressa. Vamos juntos ler um trecho da Palavra de Deus, faça suas marcações, anotações para um estudo futuro. Efésios 5, versículos de 15 a 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E versículo-chave da lição de hoje, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Que coisa interessante. Paulo está aqui falando sobre comportamento, sobre como nós devemos agir nas situações da nossa vida. Aliás, esse trecho, essa perícope que estamos aqui estudando, está aqui no meio de um conjunto de orientações de Paulo sobre o proceder do crente, da igreja. Como é que o cristão deve viver a vida? Fala-se sobre diversas coisas, sobre santidade, fruto da luz, obras das trevas, o que a gente tem que ter cuidado para não fazer. Depois vai se falar sobre comportamento no lar, né, no trabalho, na sociedade. São diversos aspectos que Paulo chama a atenção dos efésios sobre como devem se comportar. E nesse conjunto, lá no meio desse conjunto, vem essa orientação preciosa. Enchei-vos do Espírito. O que era enchei-vos do Espírito e como fazer isso acontecer na nossa vida? É a questão que nós colocamos hoje. Vejam só, na caminhada cristã, após aquele momento em que nós nos reconhecemos como pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados e buscamos voltar a Deus para restabelecer a nossa relação com Ele. Compreendemos que a forma de restabelecer a relação com Deus passa necessariamente pela compreensão de Jesus como a solução entregue por Deus a nós para limpar os nossos pecados e possibilitar essa reconexão, entendendo que Ele é a promessa de Deus, o Cristo, o Messias, entendendo que Ele é o único e suficiente Salvador e Senhor, nós damos um passo de fé,
que nós conhecemos como conversão. É o momento da mudança de vida. Entendi, compreendi, vou mudar os rumos da minha vida. E o que é mais interessante é que quando isso acontece, nós já aprendemos ao longo dessa revista que somos batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em nós. E em nós vai orientando o caminho seguinte. O que fazer? Em geral, esse momento, essa experiência da conversão, é algo que marca profundamente a vida de um cristão. É de fato uma mudança radical da compreensão da vida. E a assunção de que o Senhor Deus viabilizou uma providência definitiva para me resgatar. E assim eu posso manter uma relação com Ele. Aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador e Ele, conforme havia prometido, entrega a nós o Espírito Santo que passa a morar em nós. Somos batizados pelo Espírito Santo neste momento, somos selados pelo Espírito, como se tivéssemos uma marca definitiva dizendo: esse é do Senhor, esse é de Deus. Ele entendeu. E agora eu, o Espírito Santo, vou agir na vida dele para guiar os seus passos. Muito bem, mas esse é apenas o início da vida cristã. Um momento de empolgação, de ânimo, de mudança. E a partir daí? A partir daí, podemos vivenciar e experimentar cada vez mais de Deus, na medida em que ouvimos e atendemos a essa orientação de Paulo aos Efésios. Enchei-vos do Espírito Santo. É algo muito marcante na vida do crente ter essa experiência. Aliás, os próprios Efésios, como eu já disse, tiveram essa experiência. Lá em Atos, quando nós estudamos sobre as viagens missionárias de Paulo, e Paulo chega em Éfeso, ele questiona os Efésios se eles já tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo. E eles dizem que não ouvimos falar. Então Paulo apresenta a eles o Espírito Santo, os orienta, os ensina, como se ele fizesse esse estudo todo que fizemos aqui, apresentando a eles o Espírito Santo. E ele ora com os crentes de Éfeso. E eles, então, recebem o Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a agir por meio deles de uma forma maravilhosa, de modo semelhante ao que aconteceu lá no Pentecostes. É uma marca. Os Efésios já tinham experimentado isso. Por que então Paulo chama a atenção deles para que eles se encham do Espírito? Porque é algo que nós já aprendemos. O enchimento do Espírito é algo que deve ser buscado constante e regularmente na vida do crente. Por quê? Porque nós sabemos que vivemos ainda no corpo físico que marca a presença do pecado, que é marcado pela presença do pecado na humanidade. Nós convivemos com essa sociedade que é deturpada dos propósitos de Deus a partir do pecado. E se temos essa influência, o Espírito Santo está aqui à disposição para nos ajudar a não errar, a não mantermos naqueles caminhos que são os caminhos de erro, que nos distanciam dos propósitos de Deus. Portanto, essa busca, esse envolvimento do crente deve ser uma constante na sua vida. E nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. Na medida em que vamos nos permitindo estarmos cheios, sermos enchidos pelo Espírito Santo, nós vamos nos tornando, avançando passos significativos na vida cristã e nos tornando cada vez mais aptos a cumprir a mensagem que o Senhor deixou em nossas mãos, a missão que Ele nos entregou, de ir por todo mundo, por onde formos, pregarmos o Evangelho,
levarmos a pessoa a essa compreensão de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, batizar essas pessoas como um ato que marca a vida da pessoa e ensiná-las a guardar todas as coisas que nos foram ordenadas pelo Senhor Jesus. Essa é a orientação. Precisamos da ação do Espírito Santo em nós para conseguirmos realizar isso. E ainda, lembrem-se, quando o Espírito Santo foi entregue à igreja, desceu sobre vós o Espírito Santo com um objetivo, para sermos testemunhas dessa mudança de vida que acontece em nós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o nosso papel, onde quer que estejamos. Para isso, precisamos do Espírito. Porque sabemos que pelos nossos próprios méritos, por eles exclusivamente, não teremos como fazer isso. Precisamos reconhecer que é pela ação de Deus em nós, e ela se dá por meio do Espírito Santo presente em nossas vidas, individualmente e como igreja, e como corpo de Cristo. Agora, algo que me chamou muita atenção foi um destaque, um comentário que está numa das Bíblias de estudo que eu uso, que é a Bíblia de estudo Thomas Nelson, e há uma menção que me chamou muita atenção. Quero te convidar a folhear isso, a Bíblia, voltar uma ou duas páginas atrás. Vamos ao capítulo 3 de Efésios. Vejam só o que diz lá em Efésios 3:19. Eu vou ler a partir do 17. Efésios 3, 17 e 19. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Atenção! Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui, Paulo nos chama a nos enchermos de Deus, a sermos capazes de conhecer e sermos tomados completamente por Deus, por sua vontade. E ele está falando de Deus Pai nesse contexto aqui. Veja só, Paulo nos chama ao enchimento de Deus Pai. Precisamos conhecer o amor de Cristo e entender todas as suas dimensões para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, Deus Pai, em nossas vidas. Passa aí alguns versículos adiante, vamos lá no 4, a partir do 11 até o 13. Diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, atenção, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo está chamando a atenção dos efésios e a nossa atenção para que, ao exercitar os dons que nos foram entregues como igreja, nessa coletividade, nós sejamos capazes de nos tornar cada vez mais como Cristo, até que completamente estejamos conformes à estatura, nas mesmas medidas da plenitude de Cristo. Paulo nos chamou a vivenciarmos a plenitude de Deus Pai em nossas vidas. Ele nos chama a vivenciarmos a plenitude de Cristo em nossas vidas. E no 5:18, como lemos, ele nos chama a vivenciarmos a plenitude do Espírito em nós. A Trindade,
a nossa experiência de plenitude, de enchimento, é provida pelo nosso relacionamento, pela nossa entrega total com a Santa Trindade. O comentário faz ainda umas aspas que eu achei muito interessante, que eu trouxe aqui para ler para os irmãos. Da Bíblia de Estudo Thomas Nelson, quando se referencia aí no versículo 18 do capítulo 5. Juntas, essas passagens apresentam um retrato da igreja cheia da presença do Deus triuno, de forma muito semelhante a que o templo do Antigo Testamento estava cheio da presença de Deus. Lembram-se? Quando o tabernáculo foi concluído e quando o templo foi concluído, ele se encheu da presença de Deus. Esse é o símbolo que esse comentário traz para nós. Nós, como moradas, como edifício, como morada do Espírito de Deus, nós precisamos permitir que o Senhor nos encha completamente nesse relacionamento com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Bom, alguns destaques que a nossa revista nos traz, além de todos esses que eu já fiz até aqui, como bases bíblicas, como diferenciação, como aspectos que são relevantes nessa busca por saber como ficar cheio do Espírito. Primeiro que ele faz, chama a atenção da gente, é essa diferenciação entre ser batizado, selado e agora ser cheio do Espírito. Vejam, o nosso entendimento como cristãos batistas brasileiros é de que o batismo do Espírito Santo acontece no momento da nossa conversão. Quando entendemos e aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, o Espírito Santo passa a habitar em nós, recebemos o batismo do Espírito Santo. E ele começa a trabalhar em nossa vida nessa nova caminhada, nessa nova direção. Ele vai nos conceder dons, talentos, vai direcionar o nosso pensamento, vai nos envolver na coletividade da igreja. O batismo acontece uma vez e o Espírito Santo está sempre conosco. Além disso, nós já aprendemos, e eu já falei sobre isso aqui há pouco, nós somos selados pelo Espírito Santo, recebemos como que uma marca, um selo de propriedade, para dizer que agora somos do Senhor, entregamos as nossas vidas a Ele plenamente. Mas a própria palavra nos orienta que o enchimento do Espírito é algo constante e regular na vida do crente. Paulo chama a atenção, por exemplo, dos coríntios e dos gálatas, em situações diferentes. Lá em 1 Coríntios 12, 13, por exemplo, também 6, 9, 3, de 1 a 3, nós vemos Paulo chamar a atenção para a estagnação na vida cristã. Olha, eu até gostaria de falar coisas mais complexas para vocês, mas vocês não conseguem processar, porque vocês pararam, estagnaram na vida cristã, receberam o primeiro alimento, primeiro aproximação do Espírito, mas travaram a ação dele na medida que vocês não buscaram se submeter a ele. Paulo fala, vocês estão como que bebendo leite ainda, como crianças, como bebês. Eu não posso dar alimento sólido para vocês que vocês não vão conseguir processar. E ainda lá em relação aos Gálatas, por exemplo, em Gálatas 3, 27, 4, 6, 1, 6 e 3, 3, Paulo chama a atenção que os Gálatas, em que pese estivessem se convertido e experimentado a ação do Espírito Santo na vida deles, eles estavam se inclinando para um outro evangelho, baseado em obras. E ele fala, vocês parecem estar buscando o aperfeiçoamento na carne, não no espírito. Então, é um alerta que a nossa revista nos traz. Precisamos
exercitar as disciplinas cristãs, buscar relacionamento com Deus e buscar a ação plena de Deus em nós. Essa é a busca pelo enchimento. E outro destaque que a revista nos traz é que o enchimento pelo Espírito Santo é promessa de Jesus. É promessa do próprio Jesus. Vamos ao Evangelho segundo João, no capítulo 7, versículo 38. João 7, 38. Vê o que é que nós temos aqui. 38 e 39, Jesus está falando sobre a fonte, se apresentando como fonte da água da vida, e ele traz assim um comentário para nós. João 7, 38 e 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E veja a explicação. Ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus promete que quando ele fosse glorificado, dos seus servos, dos seus discípulos, fluiriam rios de água viva, a ação do Espírito Santo. E assim nós vimos em Pentecostes. Receberam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Vimos lá, já mencionei aqui, em relação aos Efésios, em Atos 19, 6, por exemplo. Atos 19, 6. Paulo está em Éfeso, ele pergunta se receberam o batismo do Espírito Santo, e aí diz: eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas que profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. A igreja recebendo o Espírito Santo em Éfeso. O Senhor Jesus prometeu, e a promessa foi cumprida. No passo seguinte, a nossa revista nos faz a seguinte questão: o que fazer, então, para ser cheio do Espírito? Primeiro passo: confesse seus pecados. Nós pecamos, mesmo tendo nos convertido, mesmo buscando entregar a nossa vida plenamente para o Espírito Santo, nós ainda erramos. Nós ainda erramos. Aquela velha disputa que Paulo chama do velho homem e do novo homem. Isso acontece. Portanto, constantemente revise as suas vidas, a sua vida, os seus atos, as suas atitudes, os seus pensamentos. Confesse a Deus os seus erros e busque a ajuda dele para resolver. Segundo, busque a plenitude. Tenha como desejo ardente no seu coração encher-se do Espírito. Terceiro, consagre, entregue tudo. Diga a Deus que é tudo dele, você reconhece. Você é dele. Seus pensamentos, as suas ações, as suas atitudes. Consagre ao Senhor. Consagre ao Senhor. E por fim, aproprie-se da oportunidade que o Senhor lhe concede de ser cheio do Espírito Santo, de viver na plenitude de Deus, de viver na estatura da plenitude de Cristo em você. Aproprie-se disso, busque, vá atrás, dialogue com Deus, mergulhe na sua palavra, haja em comunidade, na igreja. Mas por que fazer isso? É o próximo ponto que a nossa revista nos coloca. Por quê? Como sabemos, já comentei aqui, o trecho que nós estudamos, que nós lemos mais cedo, Efésios 5, de 15 a 21, está no meio de um conjunto de orientações de Paulo sobre como viver a vida cristã.
O propósito do enchimento do Espírito é a transformação da nossa vida dentro e fora. É modificar o homem interior, o ser interior que nós temos, mas também que isso seja perceptível e visível e experimentado por quem está ao nosso redor. Naquele diagrama do relacionamento tridimensional, a nossa vida é modificada no relacionamento conosco mesmos. Ela é modificada na nossa relação com Deus Pai. E ela é modificada na relação com as pessoas ao nosso redor e com a própria criação de Deus. O enchimento do Espírito Santo objetiva nos levarmos a ser cada vez mais conforme os propósitos de Deus para o ser humano. E para realizarmos a sua missão onde quer que estejamos. Esses são propósitos para o enchimento do Espírito Santo. Cumprir a missão que nos ordenou como pessoas e como igreja. E Paulo chama muita atenção disso nesse livro e em outros livros. A experiência coletiva da igreja tem um potencial gigantesco. Por quê? Por meio dela, da coletividade, do casamento de diferentes características, da diversidade das pessoas, o Espírito Santo forma uma unidade capaz de agir e implementar a obra do Senhor na terra. Submissa a Ele, sim, entendendo que há uma diversidade de dons, de capacitações, mas o Espírito é o mesmo, entendendo que há uma diversidade de serviços para serem realizados, mas o Senhor é o mesmo, e entendendo que essa ação coletiva, suprida, orientada pelo Espírito Santo, gerará frutos. Mas é Deus quem opera tudo em todos. A compreensão da vida em comunidade de fé, como igreja, como corpo de Cristo, é fundamental. É um dos propósitos e uma das consequências do enchimento do Espírito Santo. E quais são marcas? As marcas que o Espírito Santo, ao encher as nossas vidas, gerará em nós. E aí a revista, de uma forma muito bonita, usa os versículos desse trecho para nos chamar a atenção a marcas, a comportamentos que deverão ser vistos e vivenciados por aqueles que estão sendo cheios do Espírito, que estão vivendo na plenitude do Espírito. Primeiro, aquele que busca o enchimento e que entrega a sua vida para ser cheio pelo Espírito Santo, é prudente na forma como anda. Versículo 15, Efésios 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais. Prudência no andar. Atenção aos passos que vamos dar, aos atos e às atitudes da nossa vida cotidiana. Somos prudentes e o Espírito Santo vai nos alertando. Ainda, ele redime o tempo. 5:16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. O cristão que vai buscar o enchimento do Espírito, ele quer aproveitar todas as oportunidades. Ele está atento que todos os momentos da vida, em todo o tempo, ele tem escolhas a fazer. Se age por suas próprias definições e orientações ou se ele se submete ao Espírito. O cristão que busca o enchimento do Espírito vai remir o tempo, aproveitar ao máximo o tempo, porque o tempo é um recurso que se gasta, mas não tem como voltar atrás e reaproveitá-lo. Ele busca compreender a vontade de Deus, 5:17. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor.
aquela que busca o enchimento está sempre preocupado em saber, nessa atitude, nessa situação que eu estou vivendo, qual é a vontade de Deus. Como devo agir para estar alinhado à vontade de Deus? Ainda, aquele que vivencia e busca o enchimento do Espírito Santo canta um novo cântico. O seu falar, o seu cantar é diferente, porque é marcado pela palavra de Deus. 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A palavra do Senhor, os cânticos históricos, os cânticos que são próprios da sua comunidade de fé, estarão presentes na sua boca e na sua mente em todo o tempo. Ainda, dá sempre graças a Deus. 5:20, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela ação do Espírito Santo, compreendemos que tudo é providência de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Trindade, mais uma vez, presente na vida do crente. E, por fim, quem busca o enchimento do Espírito Santo sujeita-se aos outros cristãos. No contexto da vida em igreja, a sujeição mútua é essencial, porque compreendemos que o Espírito Santo age por meio de todos nós. Não é um privilégio meu que recebi um dom determinado. Eu compreendo que o meu dom é algo que me foi concedido para ser complementado pelo outro. E juntos, ligados pelo Espírito, realizarmos os resultados que Deus quer. O enchimento do Espírito Santo, portanto, afeta nossa compreensão da nossa individualidade, das características que o Senhor nos entregou, dos dons e talentos que Ele nos entregou individualmente, mas para o exercício na coletividade. Nós vivenciamos a mutualidade, sujeitamos-nos uns aos outros, apoiamos uns aos outros, amamos uns aos outros. Mas também vivenciamos a interdependência. Compreendendo a individualidade, vivendo em mutualidade, exercitando a interdependência, somos capazes de, pela ação do Espírito, enxergarmos a unidade do corpo de Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Tornar-se cheio do Espírito Santo não é uma alternativa. É uma ordem, uma orientação. Mas mais do que isso, para nós que estamos vivenciando essa experiência, é um desejo, algo que nós queremos vivenciar. É um desejo de quem experimenta a redenção e um ato de obediência, entrega e submissão a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um caminho para vivenciarmos a vida em abundância que nos foi prometida e oportunizada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Ele assim nos abençoe. Que vivenciemos como cristãos e como igreja a plenitude de Deus, a plenitude de Cristo e a plenitude do Espírito Santo em nós. Amém. Logo mais às 10h15 começa o nosso culto matutino. Você será muito bem-vindo. Se vier presencialmente, nos procure
gostaria de dar-lhe um abraço, a Igreja Memorial Batista vai dar-lhe um abraço. Mas se você não puder estar presencialmente, logo mais às 10h15 começa a transmissão ao vivo aqui pelo canal da Igreja Memorial Batista no YouTube. Que Deus te abençoe na sua caminhada cristã, na sua busca pelo enchimento do Espírito. Bom domingo para você!